Aqui em Lucas 11:1, deixa aberto aí. Deixa eu só abrir aqui o meu. Amém. Bom, eu quero continuar falando do que Deus tem ministrado no meu coração, né? Já tem acho que umas 2 ou 3 semanas que eu trouxe uma palavra aqui no culto dos homens sobre oração. E no domingo também passado, acho que no domingo que o apóstolo estava para Tucuruí, se eu não me engano, eu também trouxe uma palavra sobre oração. É o que Deus tem ministrado no meu coração. E hoje eu queria trazer novamente uma palavra sobre oração. E eu vejo que não é à toa, né? Eu me lembro que quando o apóstolo voltou lá de Tucuruí, Deus estava falando muito comigo sobre a questão da oração. E ali ele mandou um vídeo de uma pastora e testificando, né, aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, ela falando sobre a questão de oração, de perseverarmos na oração, de termos realmente uma vida de oração, porque a oração ela é o combustível do crente, ela é o combustível daquele que serve a Deus. Se a gente não tiver realmente uma vida de oração, a gente vai ficar na beira do caminho, a gente vai morrer, a gente não vai ter utilidade para nada. É igual um carro, um automóvel, uma moto, né? Agora que está vindo aí os carros elétricos e tudo, mas ali um carro e uma moto, para ela poder se deslocar de um local para outro, ela precisa de combustível, né? Ela precisa de uma gasolina, tem carro que pega diesel. E a mesma forma somos nós, na nossa caminhada com Jesus, para que a gente possa caminhar, né? Ter aquele fôlego, ter, né, aquele vigor de estar ali na presença de Deus, a gente precisa realmente ter uma vida de oração. E a gente já começa a sentir um ambiente diferente de oração. Não sei você, mas eu tenho sentido isso. Desde quando a gente começou também lá no Zeré de um propósito de oração, fora a nossa oração particular com Deus, mas toda quinta-feira a gente faz uma oração mais intensa ali, né? Toda quinta-feira ali a apóstola Samira, os irmãos lá de perto, o tio Zeca, a tia Elba. E ali eu tenho sentido muitas coisas mudar. E principalmente aqui na igreja também, eu pude ver essa semana também os jovens se levantando. Eu vi uma foto, se não me engano, foi a Bia que postou, foi na sexta, se não me engano. E muitos jovens aqui na frente orando. E isso com certeza alegra o nosso coração, imagina o coração de Deus, né? Então é isso. O segredo da rede jovem, da nossa igreja, das nossas vidas está na oração. E eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas através da rede jovem, da rede de adolescente. Quando a gente se decidir, como aconteceu, eu creio ali na sexta-feira, que foi um passo ali inicial, como eu falei, os jovens, né, conhecido como a força da igreja. Então eu creio que ali foi só o começo. Cada semana que passar vai dar mais jovens, quando vê vai ser todos os dias. Porque a gente tem que dar preferência para essas coisas. Talvez você diga assim, mas eu não tenho mais tempo, a minha vida está muito corrida. Porque é assim, até eu, o pessoal me liga, e aí pastor, como é que está? Eu estou aqui na correria. Parece que a nossa vida de uma hora para outra ficou tão corrida. Só que o nosso tempo, ele tem que ser para Deus o nosso tempo principal. Tem que haver sacrifício da nossa parte. Mesmo que não, a gente às vezes acaba achando tempo para tudo, não é verdade? A gente acha tempo para ir no aniversário, acha tempo para ir visitar alguém, acha tempo para tudo. Mesmo a gente trabalhando na correria, a gente consegue tempo para muitas coisas. Mas às vezes a gente está deixando a desejar na questão da oração. A gente está, né, ficando sem tempo para orar, ficando sem esse combustível que a gente precisa todos os dias para a gente caminhar na presença de Deus. E ali eu falei sobre a armadura de Deus na pregação passada, que a gente precisa estar revestido
Assim como um soldado do exército, ele precisa se preparar, assim como um jogador de futebol, ele precisa se preparar para ele fazer o gol ali, para o time dele ganhar. Um lutador de MMA, assim como ele precisa se preparar para ele ganhar aquela luta, nós também precisamos nos preparar. Nós fazemos parte, a palavra de Deus diz, do exército de Deus. Quantos são soldados aqui do exército de Cristo aqui? Então você precisa se preparar, porque você faz parte do maior exército de todos. Aonde o nosso general, a palavra de Deus diz que nós temos o maior general de todos, que o nosso general é Cristo, como diz a canção. Então por isso nós precisamos buscar ter comunhão com Deus, ter intimidade, ter relacionamento com Ele. E ali eu vou ler alguns versículos que eu li na pregação passada, que está aqui em João 14, 13 ao 14. Que Jesus, ele responde às nossas orações. E ele diz assim, em João 14, 13, ele diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Jesus está falando aqui, o que a gente pedir no nome dele, ele vai fazer. E como eu falei, às vezes a gente acha assim, não, mas Deus sabe o que eu estou precisando. Ele sabe que eu preciso de uma casa, Ele sabe que eu preciso de um carro, Ele sabe que eu preciso pagar uma conta, mas Ele quer ouvir da tua boca. Assim como você consegue falar para um amigo, para a pastora Elisângela. Quantas vezes a gente não chega, né, pastora Elisângela, um com o outro, olha, pastor, eu estou passando por isso, por aquilo. E eles podem nos ajudar em oração, sim. Mas o que isso nos impede de chegar diretamente com o nosso Pai, com Deus, e dizer para Ele aquilo que a gente está precisando? É isso que Ele quer. Ele diz, olha, pede, é só pedir, eu estou aqui, esperando por vocês. Eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, basta a gente pedir, como está escrito aqui também, em Mateus 7, do versículo 7 ao 8, ele diz assim: peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam a porta e lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E está dizendo, olha, busque e será dado. Às vezes a gente não tem conseguido, é tão simples, é só a gente chegar para Ele e pedir. Só que muitas das vezes a gente não está tendo força nem para fazer isso. Porque a palavra de Deus diz, a gente vai falar lá na frente mais sobre isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria por multiplicar a iniquidade. A gente vai falar um pouco mais lá na frente, porque é o que mais Satanás quer. Ele não quer tirar ninguém da igreja, o propósito dele não é esse. Ele quer fazer a gente se cansar, a gente se sentir acomodado. É isso que ele quer dentro da igreja, que a gente se perca dentro da igreja. Mas a palavra de Deus está sendo bem clara aqui, olha, pede e lhe será dado. O que é que você precisa? O que é que tu precisa, João? O que é que tu precisa, missionário Genilson? O que é que tu está precisando aí? Olha, Jesus está dizendo, olha, pede, é só tu me pedir, eu estou aqui, ó, para te dar. O que é, pastor Valdo, que o senhor está precisando aí, pastora Elisângela? Muitos boletos para pagar na segunda-feira? É só pedir, eu estou aqui, eu vou enviar alguém para pagar esses boletos aí, eu vou enviar esse recurso. É uma casa, pede. Ele é o seu Pai, é o nosso Pai. O propósito dele é esse, ele já conquistou na cruz do Calvário todas as coisas. E como eu falei, a oração ela traz cura, né? Aqui em Tiago 5,16 ele diz assim: confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração do justo pode e é eficaz. Às vezes a gente está priorizando, em primeiro lugar, quando nossos filhos adoecem, a gente adoece, em primeiro lugar que a gente faz, corre para a UPA. Quem tem uma Unimed, corre para a Unimed. A gente está esquecendo de orar em primeiro lugar, de declarar cura ali na vida dos nossos filhos, de declarar cura ali na vida da nossa esposa, de declarar. E às vezes a gente está correndo, claro, Deus ele constituiu ali um médico, ele constituiu ali, fez o homem desenvolver um remédio, um medicamento para a gente passar aquela dor de cabeça, para passar, né, alguma enfermidade que você tem, ele fez isso.
Ele deu sabedoria para o homem, mas Ele quer que a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, as coisas lá do alto. Não é crer no que o médico fala, não. É em primeiro lugar você orar. E eu falei também aqui o exemplo da Damares, da minha filha, quando ela era pequena. E ela é uma menina que quase não adoece, é muito raro ela adoecer. E eu me lembro às vezes que eu chegava em casa do trabalho e ela estava ali com febre, com alguma coisa ali. E ali eu na minha pequenez, da minha fé, fazendo como eu estou falando aqui, chegava e dizia: bora minha filha, eu vou levar você lá no médico, em algum lugar. Eu falava assim, ela dizia: não pai, ora em mim, eu já estou curada. Olha a fé da criança. E eu dizia: poxa, realmente eu tenho um Deus que pode todas as coisas aqui. E eu colocava a minha mão ali na cabeça dela e orava. E aí quando eu ia ver, já tinha passado a febre, já tinha passado a dor, já tinha passado tudo. Entendeu? Esse é o segredo. Então nós temos, a palavra de Deus diz que se nós crermos, Ele falou: se creres em mim, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Jesus, Ele veio aqui como um modelo. Ele veio 100%, Ele era filho de Deus, Ele era Deus sim. Mas Ele veio aqui na condição máxima de um ser humano, 100% igual a eu, igual a você, para mostrar a capacidade do ser humano, aonde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer. E tanto que nos últimos dias dele Ele falou: se você crê em mim, coisas maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. Basta a gente crer e tomar posse, está tudo lá na palavra de Deus. Porque quando a gente não faz isso, a gente não toma essa iniciativa ali de uma atitude de fé, ainda que seja pequeno, como um grão de mostarda, a gente está chamando o nosso Deus de um Deus mentiroso. A gente está chamando ali que a palavra de Deus ela é mentira, que o que está dizendo ali que se nós impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e está dizendo que é mentira. Deus, Ele te chamou, você é filho, você é herdeiro de todas as promessas. Você é herdeiro, Ele te deu poder e autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Ele te deu poder, você tem um poder. Você precisa liberar esse poder e através da oração e atitude de oração. E eu falei também do exemplo de Elias, né? Elias, ele era um ser humano. Aqui, diz aqui em Tiago, no capítulo 5 e 17 e 18. Ele diz assim: Elias era um ser humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva à terra, e chuva à terra produziu os seus frutos. Elias foi um grande homem de Deus? Foi. Nem a terra foi digna, né, dele ser enterrado. O próprio Deus levou ele para o céu, como nós conhecemos na palavra, numa carruagem de fogo. Mas ele era um ser humano, a palavra de Deus, como nós. E se nós formos ler lá em 1 Reis, no capítulo 18 ao 41, ele fala ali, né, que aquele povo ali estava todo perdido, um povo que estava buscando outros deuses, adorando a Baal, adorando tantas coisas. E ali ele orou e fez cessar ali a chuva durante 3 anos e meio. Mas ali depois de 3 anos e meio ele decidiu orar, para que mesmo aquele povo não merecendo, mas ele decidiu orar para que a chuva, para que voltasse a chover. E ali diz a palavra de Deus que ele se ajoelhou para orar. Ele pediu para o discípulo dele lá, o talmidi dele lá, e olhar para ver se já estava vindo a chuva. E aí ele foi lá e nada da chuva. Aí Elias orando de novo: olha, vai lá, eu sei que foram 7 vezes. Ele mandou o discípulo dele olhar para ver se vinha a chuva. Quando foi na 7ª vez, ele disse: olha, eu vejo uma nuvem com o tamanho da mão de um homem. E ali veio a chuva. Mas o que é que mostra nessa passagem aqui? A perseverança na oração. Ele podia ter desistido no primeiro momento que ele orou ali, que não choveu. Ele podia ter dito assim: poxa, eu orei aqui, eu estou servindo tanto a Deus, eu orei aqui, mas poxa, Deus não ouviu a minha oração, a chuva não veio. Mas ele foi lá e orou, mais uma vez, mais outra vez, e na 7ª vez a chuva veio. E como eu falei, às vezes a gente começa um propósito de oração, a gente começa a vir para a oração das 6, um dia, aí vem 2 dias, vem 3 dias, aí depois a gente desiste.
Aí vem um dia para a oração do meio-dia, 2 dias, 3 dias e desiste. A oração ela tem que ser uma constância na nossa vida. Ela tem que ter uma perseverança. Às vezes a gente quer coisa do dia para a noite. A gente tem que perseverar, viu? Elias perseverou. Talvez você já até deixou de orar por aquele vizinho lá que você quer ganhar para Jesus. Você já deixou de orar pela sua esposa, você já deixou de orar pelo seu esposo, já deixou de orar pelo seu filho, já deixou de orar por aquela célula, como nós aprendemos, né? Que nós temos que orar por 3 para ganhar ali as 3 almas para a gente formar nossa célula. Você já desistiu de orar. Mas Deus ele está te trazendo aqui nessa noite através dessa palavra, porque Ele quer te dizer, olha, lembra-te, onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Não te preocupa com o que errou. Deus ele não tem compromisso com o erro. Começa a partir de hoje aqui. Hoje começa a tomar uma atitude. Não, Senhor, a partir de hoje aqui, eu vou me levantar em oração, vou passar a te buscar, vou vir para a oração das 6. Eu vou orar, eu vou arrumar um tempo. Às vezes a gente arruma tempo para tudo, mas eu vou arrumar um tempo. Como eu falo, hoje o meu maior período de oração não é dentro da minha casa. O meu maior período de oração é no meu dia a dia, trabalhando. Todos sabem aqui como é a minha correria. Eu e o tio Zeca lá, a gente cuida dos bichos ali e tudo. Aí sai para levar os meninos na escola. Aí sai às vezes para resolver alguma coisa. Vai para lá, vai para cá. A gente está ali para servir a Deus. E ali eu poderia dizer, eu não vou orar porque eu não tenho tempo. Eu fico para lá e para cá. Mas às vezes eu estou ali pela manhã, eu fico ali 1 hora, 1h30, ajeitando as coisas por ali e tudo. E aí eu pego o meu celular, boto um louvor e ali eu fico, trocando uma água, colocando uma ração e conversando com Deus. Eu fico ali colocando diante dele as minhas dificuldades, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso mudar. Converso como se fosse um amigo. É assim que Deus quer um relacionamento. De um amigo, onde você consegue muitas vezes expor os seus problemas para um vizinho, para um amigo. E para Deus às vezes a gente não consegue. E tudo que Deus quer é isso. É um tempinho que você priorize, que o seu tempo esteja nas mãos de Deus, que o tempo seja maior para Ele, que você possa fazer um sacrifício de arrumar um tempo ali. E Deus ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar a restaurar os teus sonhos, porque quando você começa a orar, você começa a buscar mais a Deus, e Deus ele começa a abrir a tua mente, Ele começa a te dar novos projetos, Ele começa a te dar novas ideias, Ele começa a colocar coisas que você talvez fez de errado, que você deveria ter feito de outra forma. E ali o Espírito Santo ele começa a trabalhar na tua vida. Porque Satanás, irmãos, ele odeia a oração. Ele odeia e vai tentar de todas as formas colocar confusão dentro do lar em Tigla, briga e tudo, mas continue perseverando, continue buscando a Deus, e Deus ele vai ser fiel, Ele vai restaurar o teu lar, Ele vai restaurar a tua família, Ele vai fazer um milagre na tua vida. E às vezes eu queria ver outra coisa, mas Deus ele sempre falando muito sobre a oração. Porque talvez você diga assim, o pastor está falando para a gente aqui. Não, quando Deus ele ministra algo no nosso coração, Ele está falando primeiro com a gente, porque Ele quer que a gente ore mais, quer que a gente busque mais, uma oração sincera, uma oração verdadeira. Tudo que Deus quer, a palavra de Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis o quê? De todo o vosso coração. Quando é que a gente acha Deus? É uma oração da boca para fora, uma oração repetitiva? Não. É uma oração sincera do coração, não importa, é 5 minutos, é 3 minutos, é 2 minutos, é 1 hora, mas tem que ser do coração. Ele diz, olha, quando buscar de coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele diz, eu serei achado de vós e vos farei mudar a vossa sorte. Deus ele quer ser encontrado por você que está aqui. Deus ele quer te encontrar, Ele quer fazer mudar a tua sorte nesses dias. Deus ele quer mudar a minha sorte, Ele quer mudar a sua. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E aqui em Lucas, abra sua Bíblia comigo aqui, nós já abrimos, não sei se você deixou, foi o primeiro versículo, que é aqui que eu vou começar a entrar também na outra parte da mensagem. Lucas 11, a
partir do versículo 1. E eu até coloquei o título dessa mensagem, né? Orando como Jesus orou. E Jesus, ele era o mestre da oração, né? Ele era uma referência na oração. Onde nós vamos ler aqui em Lucas 11:1, que ele diz assim: de uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou, né? E aí ele começa a falar ali, ensinando como nós temos que orar, a oração do Pai é Nosso, né? Quando orar, dizei: Pai, né? Santificado seja o teu nome, tudo, e ali como a gente já conhece. Mas ali, que eu quero mostrar aqui, que Jesus, ele era uma referência para os seus discípulos. Assim como eles tinham uma referência ali também, João Batista, que ensinava os discípulos dele a orar. E aqui os seus discípulos viam ele como uma referência. A gente precisa, quer que a palavra de Deus nos mostre que nós temos que ser uma referência para os nossos discípulos, uma referência para a nossa família. Eles precisam olhar e dizer: meu pai, a minha mãe são pessoas de oração, são pessoas que buscam a Deus, eu quero ser igual a ele. Os discípulos do pastor Israel, do pastor Ronaldo: olha, pastor Ronaldo, me ensina a orar e eu quero que o Senhor me ajude aí, me leve lá para a oração do meio-dia, me leve para a oração das 6. E foi assim que fizeram comigo um dia, quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu não sabia aí como que era, né? Que era tão simples assim, como conversar com um amigo. Mas ali começaram a me levar: bora para a oração do meio-dia. E eu ia. Bora para a oração das 6. E eu ia. Mesmo trabalhando ali o dia todo, quando eu vinha no intervalo do almoço, eu ia lá para a oração do meio-dia na cabanagem. E ali a gente vai aprendendo a ter comunhão com Deus, a conversar com Ele. Então a gente precisa ser um referencial como Jesus foi para os seus discípulos, onde eles disseram para ele, de onde era que ele estava vindo? Ele diz assim no versículo 1: de uma feita estava Jesus, o que, irmãos? Orando em um certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles queriam aprender, porque ele era uma referência para ele. E ali, com certeza, eles foram se tornando os grandes homens de oração. E não foi à toa que nós estamos aqui, foi porque um dia houve um trabalho inicial com Jesus lá, onde pessoas oraram pelas nossas vidas. Talvez você que está aqui, não sei se é algum visitante, talvez você está aqui, você acha que você veio aqui por acaso, mas pode ter certeza que essa pessoa que te trouxe aqui nessa noite, ele orou pela sua vida, porque um dia ele aprendeu aqui nessa igreja, que antes, né, a gente tem que amarrar o valente. Ele orou para que você estivesse aqui nessa noite, porque Deus, ele quer fazer um milagre na tua vida. Então, para tudo, para acontecer na nossa vida, a gente precisa orar, e a gente precisa, como nesse versículo, né, ser pessoas de referencial, como Jesus foi, um mestre na oração, né? Em tudo, se a gente for ver aqui na Bíblia, tudo que Jesus fazia, a gente vai ler aqui nos versículos, tudo que ele ia fazer, a maioria dos começa ali: Jesus estava orando, Jesus estava orando, Jesus estava orando. Todo o tempo ali Jesus orando. Irmãos, e ele era Deus, amém? Ele era o Filho de Deus, estava na condição de homem. Ele dizia assim: não preciso, não vou orar aqui, eu sou Filho de Deus, vim só cumprir o meu propósito. Mas Jesus orava constantemente. E aqui, em Marcos 1,35, abra sua Bíblia comigo. Jesus orava de madrugada, né? Aqui, falando da questão da importância de nós orarmos de madrugada. Imagina, se a gente acha a nossa vida corrida, imagina a vida de Jesus, não é verdade? Marcos 1,35, deixa eu abrir aqui. Marcos 1,35. E diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto. E ali, o que é que ele fazia, irmãos?
quê? Orava. De madrugada, né? Mesmo depois de Jesus ter vindo ali de um dia cansativo, com certeza de muitos milagres, expulsando demônios, pregando a palavra, e ali os seus discípulos ali descansando, mas ele saía na madrugada, ele ia para um lugar deserto, ali ele gostava de ficar sozinho, intimidade com o Pai, e ali ele ia colocar com certeza, se a gente for continuar esse versículo aqui, ele estava se preparando porque no dia seguinte ele ia continuar a rotina dele, ele ia pregar em outras cidades, ele ia continuar pregando a palavra de Deus, continuar levando a mensagem da cruz, levando a palavra de salvação. E aqui no versículo 36 ele diz assim: procuravam-nos diligentemente Simão e os que com ele estavam. Quando eles acordaram, não viram Jesus ali, eles ficaram agoniados e foram procurar Jesus. E tendo-o encontrado, lhe disseram disseram-lhe, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos em outros lugares e as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue, e também ali, pois para isso é que vim. Ou seja, ele estava se preparando ali, porque ele tinha um dia intenso, ele ia pregar, ele estava se preparando. E às vezes a gente, como eu falei, a gente quer ter uma vida vitoriosa, a gente quer começar o nosso dia ali, ter um dia abençoado de trabalho, ter um dia na escola, a gente quer receber o milagre de Deus, mas a gente não ora, a gente não se prepara. Jesus, ele se preparava ali, e olha que ele é o nosso general, mas ele ia orar, ele ia se preparar, porque ele sabia que ele ia ter um dia corrido, para expulsar demônios, para liberar cura na vida das pessoas. E a gente precisar, eu vou me levantar para trabalhar, se levanta e declara: Senhor, me dá um dia de vitória, vai de bicicleta, vai orando, faz igual como o pastor Ronaldo fazia, né? Aproveitava ali a caminhada dele orando de bicicleta, como eu fazia também quando eu ia para a RBA, né? Eu levava mais ou menos uma meia hora, ou seja, era meia hora de oração, ia conversando com Deus ali, nem me distraía para as coisas. No intervalo do almoço, eu me lembro que eu me trancava no banheiro, eu ia lá no banheiro, tampava ali a tampa do vaso, fechava a porta, e ali eu ficava orando, buscando a Deus. Então, é isso que Deus quer. Ele quer que a gente se prepare, tenha um relacionamento. Ele está nos mostrando aqui, mesmo ele sendo filho de Deus, sendo Deus, mas ele estava ali, né? Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele, mas ele estava se preparando ali, nos ensinando, nos mostrando que nós precisamos nos preparar para o dia a dia, para a correria do dia a dia, para os obstáculos do dia a dia. Não é verdade? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Satanás, ele está aqui tentando de todas as formas fazer com que a gente se torne um crente morto dentro da própria igreja. Um crente que não ora, um crente que não busca mais a Deus, que só vem para os cultos mesmo, vai ali, ouve a palavra e tudo. Porque ele não quer te ver vitorioso. Ele não quer te ver conquistando as coisas que Deus tem para você. Como eu falei, Jesus já conquistou na cruz do Calvário tudo, nós só precisamos tomar posse, através de um relacionamento, através da palavra de Deus, de oração, de buscando. Foi eu até anotei aqui o que a apóstola Suzana falou lá naquele encontro, no congresso que ela pregou. Tudo que ela conseguiu foi o quê? Através da oração. Ela fazia uma coisa errada, o apóstolo dizia para ela: minha filha, esse louvor foi horrível, não ficou bom, não senti unção, não senti nada, precisa orar. Às vezes ali ela queria murmurar, mas ela ia lá e obedecia e orava. Mas ela falou algo ali que ela disse assim: quando nós oramos, nós falamos a Deus. E quando nós lemos a palavra, é Deus falando com a gente. Então, né? Nós temos ali dois meios de relacionamento, onde você fala a Deus, e quando você vai ali para fazer o seu devocional, ali buscando, lendo a palavra de Deus, Deus ele vai falar contigo ali, através da palavra. Dali é o momento de você começar a ouvir a voz de Deus. É por isso que é importante você tirar todo dia um tempo para pegar a palavra de Deus e ler. Você precisa falar com Deus? Sim, mas você precisa buscar ali, né? Veja coisas que edificam a sua vida, uma pregação. Às vezes o apóstolo manda tanta pregação e às vezes a gente acaba passando batido. Mas eu sempre, na medida possível, procuro parar ali e ouvir. E alguma coisa ali, Deus vai falar contigo ali. Vai liberar algum versículo na tua vida, alguma coisa. E ali você vai anotar. E ali você vai ler na palavra. E quando vê, Deus vai falar outra coisa. Deus vai falando outra coisa. Deus vai falando outra coisa. É assim.
É assim que funciona. A oração de Jesus de madrugada demonstra a importância de buscar a Deus em momentos de inquietude, né? Em momentos tranquilos ali, naquele momento na madrugada. Às vezes você se acorda ali, vai num banheiro, né? Aproveita ali, fala um pouco com Deus. E Jesus encontrava um lugar deserto, né? Para orar, um espaço de silêncio, tranquilidade, para se conectar com o Pai. Ou seja, a oração era uma prioridade na vida de Jesus. E priorizar a comunhão com Deus, a oração era uma prioridade na vida de Jesus, mesmo antes do início do dia. Ele priorizava aquilo na vida dele. Encontrar forças para o ministério, para a sua caminhada. A oração era um momento de fortalecimento espiritual para Jesus, antes de iniciar o seu trabalho de pregar e curar. A prática de orar de madrugada, como Jesus fazia, pode ser um exemplo para os cristãos de hoje, mostrando a importância de reservar momentos de oração e buscar a Deus por meio das atividades diárias. A importância, então todo momento é um momento da gente orar, de buscar a Deus. E ali Jesus, como eu falei, mesmo depois de um dia cansativo, talvez você diga, eu estou muito cansado. Mas é nessas horas que parece que Deus ele honra mais a gente, nesses momentos de sacrifício, de dificuldade que a gente se levanta para orar. Parece que é aí que Deus mais fala com a gente, não é verdade? Como eu falei da última vez aqui, eu tenho certeza que a hora que Deus mais falou com você não foi quando você estava com o bolso cheio de dinheiro, estava alegre, né, fartura na sua casa. Eu tenho certeza que o momento que Deus mais falou contigo, verdadeiramente, que você sentiu Deus falando contigo, foi nos momentos de dificuldade, nos momentos de lutas. Onde você estava ali, verdadeiramente, de coração aberto, sincero com Ele. Foi um momento onde você teve a sua maior intimidade com Ele, foi nos momentos de dificuldade. E aqui em Lucas, né, Lucas 3:21, Jesus ele orou no batismo, né? Ou seja, em todo momento ali era uma oportunidade para Jesus orar. Como está escrito aqui em Lucas 3:21, que diz: e aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar. O que era que Jesus estava fazendo? Estava orando. E o que foi que aconteceu? O céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, e disse para ele: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando nós buscamos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, com certeza Ele está dizendo de lá de cima para ti: eis aí o meu filho amado Jones, meu filho amado Genils, meu filho amado missionário Raimundo, meu filho amado pastor Ronaldo, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus ele tem prazer quando você busca Ele, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele vem ali na tua vida. Ele vem, ele desce sobre a tua vida ali, naquele momento que você está buscando, e Deus ele tem prazer quando nós buscamos a Ele. Ele se sente um momento prazeroso ali, ele olha com orgulho ali de cima, ele olha com orgulho e ele diz: olha o meu filho amado ali em quem me comprazo, está orando, está falando comigo, está tendo relacionamento. É isso que Deus quer. Aleluia! Aqui, abra sua Bíblia comigo em Mateus 6:12. Jesus, ele, olha o que ele fazia, né? É a nossa famosa vigília, né? Que não é todo tempo, mas olha o que Jesus fazia. Ele passava a noite toda orando. Ainda mais quando o que ele tinha que fazer era algo muito importante, como foi nessa passagem aqui. Jesus ele passou a noite toda orando para escolher os seus discípulos.
Às vezes a gente vai tomar uma decisão muito importante na nossa vida, algo muito importante. E às vezes a gente não consegue parar nenhum momento ali para pedir a direção de Deus, para pedir um conselho, para pedir para um pastor, para o nosso líder o que ele acha. E às vezes a gente não pede nenhum conselho. E Jesus tinha ali um desafio muito grande, de escolher ali, né? Ele tinha ali os 70, mas ele precisava escolher daqueles 70, 12 pessoas diretamente que ficassem com ele ali, que fosse para a batalha mesmo no dia a dia. E aqui, aqui em Mateus 6,12, né? No versículo 1 ele diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais também deu o nome também de apóstolo. Ou seja, aquilo ali era um momento muito importante, era uma decisão muito grande que ele ia tomar, de escolher pessoas para estar do lado dele. E olha que ainda teve um que traiu ele, não foi? Mas ele teve que passar a noite toda orando, falando com o Pai, conversando com o Pai, para que ele pudesse ali no outro dia fazer a escolha certa, escolher aquelas pessoas que iam revolucionar o mundo, para que a gente pudesse estar aqui hoje e um dia conhecer Jesus através da palavra de Deus e ter entregado um dia a nossa vida para Jesus. Foi um momento muito importante. Então, nos momentos importantes da sua vida, procure conselhos, procure buscar a Deus, procure colocar diante de Deus antes que você tome uma decisão precipitada. E aqui em Lucas 9:28, Jesus orou no Monte da Transfiguração. E aqui também nós vamos ler aqui que ele nos ensina, né, a importância de ensinar os seus discípulos a orar. No versículo 28, ele diz assim: há cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, também consigo Pedro e João e Tiago, e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e de suas vestes resplandeceu de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. E ali Jesus, ele começou a fazer aquilo que eu falei da agora. Ele começou a levar ali os discípulos dele para orar também. Começou: bora lá Pedro, bora comigo, que a gente vai subir ali no monte, a gente vai buscar Deus, a gente vai orar. Então a importância da gente incentivar os nossos filhos, deles estarem. Se a gente for ler mais um pouco lá na frente, diz que eles estavam quase caindo de sono. Eles estavam quase ali, né? Mas eles estavam ali perseverando na oração. E se a gente for olhar, tem outros versículos na Bíblia que quando Jesus, né, ia orar ali e dizia: olha, fiquem vigiando aí também, orando. E quando ele voltava, na maioria das vezes ele encontrava ali os discípulos dele dormindo. E é onde ele fala, né, diz: olha, nem pelo menos 1 hora podeis orar. Mas ele sempre tinha, né, essa questão de ensinar, né, de mostrar para os seus discípulos aquilo que realmente ele praticava, para que ele pudesse ser uma referência na vida deles. E aqui em Lucas 11, aliás, nós já lemos esse aqui, nós vamos ler aqui em Lucas 22:39, que mesmo sabendo, né, aqui fala quando ele foi orar no Getsemane, que mesmo sabendo que ele ia passar por tanto sofrimento, que ele ia morrer, que ia ser crucificado, mas ali a palavra de Deus diz que ele se retirou para orar. Aqui em Lucas 22:39, então saindo foi como de costume, né? Já era um costume para Jesus, né, se retirar ali para estar orando, para os montes das oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
E chegando no lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou, a cerca de um tiro de uma pedra. E de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Jesus, ele foi orar ali não para que Deus, né, impedisse dele passar por aquele momento que ele ia passar da crucificação. Tanto que ele diz aqui, olha, Senhor, ele não disse que ele queria, mas ele disse assim, disse ao Pai no versículo 42, se queres, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que da mesma forma que ele estava ali sofrendo, que ele ia sofrer, ia estar na cruz do Calvário, morrer por nós, Deus também estava sofrendo, porque ele estava vendo ali o sacrifício que o seu Filho estava passando por cada um de nós. Mas o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que mesmo em momentos de muita tribulação, de muita dificuldade, nós temos que orar. Foi o que Jesus fez, como já era de costume, né? Mas ele foi para lá e levou os discípulos deles, olha, vamos orar e vamos vigiar para que a gente não venha cair em tentação, para que nada de errado aconteça. Então, quando você estiver passando por alguma grande luta, por uma grande dificuldade, por uma grande tribulação, é nesses momentos que você tem que se levantar em oração. É nesse momento que você tem que se colocar como um soldado valente, buscar a presença de Deus para a sua vida, para que o propósito dele se cumpra. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com outros malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha só o amor de Jesus por nós. Mesmo naquela cruz, como eu falei, passando por tanto sofrimento, Jesus, ele encerrou a sua trajetória aqui na terra, orando. Ele orou em todos os momentos de luta, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, antes dele ser crucificado e até aqui na cruz. Ele demonstrou o amor, e aqui nesse versículo ele está nos ensinando a perdoar os nossos inimigos, mesmo nos momentos de dificuldade. Ele estava ali, ele já ia estar sido crucificado, já ia morrer mesmo, ele não podia ficar na dele. Mas ali ele disse: Senhor, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele está nos ensinando através da palavra aqui a perdoar os nossos inimigos. Porque eu sempre digo assim, como a palavra de Deus diz, é muito fácil a gente amar as pessoas que só fazem bem pra gente, que só está ali dando tapa na nossa costinha, porque a gente tem tendência de ser assim, né? De só ser bacana com quem é bacana com a gente. Mas a palavra de Deus diz que a verdadeira recompensa vem quando você decide amar até aquele que te faz mal, até aquele que te faz ruim. Eu me lembro que quando eu entrei na RBA, tinha um senhor lá que ele me perseguia muito. E olha que eu não fazia nada, ele ficava com ciúme, porque quando eu entrei na RBA, eu que montava os cenários lá do Metendo Bronca, barra pesada, ajeitava a iluminação, negócio de cabo de microfone, tudo a gente ajeitava os bastidores, era o contra-rega. Então, como eu não era motorista nessa época, mas de vez em quando me chamavam para tirar um bico no Diário do Pará, e ele ficava com ciúme, então ele só vivia falando para o meu chefe mal de mim. E uma vez eu estava no banheiro, ele entrou, não sabia que eu estava lá e começou a falar mal de mim. Sabe o que foi que eu fiz? Nessa época eu já tinha me convertido. E aí eu ia do lado lá, se eu fosse comprar um lanche, um café, alguma coisa, eu trazia 2 e dava 1 para ele. Às vezes ia almoçar, dava 1 para ele. Sabe o que aconteceu? Eu saí da RBA, ele se tornou um dos melhores amigos. Olha, se eu tivesse agido de forma diferente, tivesse discutido, tivesse brigado,
talvez até teria sido demitido. Mas a importância, queira ou não queira, uma semente foi plantada ali, né? Só não tive a oportunidade de trazer ele para a igreja, de ganhar ele, mas uma semente foi plantada no coração dele. Ele pôde ver em mim e dizer, não, olha, isso é um crente safado, né? Mas ele pôde ver Cristo na minha vida, porque a palavra de Deus diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é dessa forma que as pessoas têm que te olhar e te ver. Você tem que transmitir o amor de Deus na sua vida. E como é que isso vai acontecer? Através da oração. Eu me lembro que quando a gente evangelizava lá na cabanagem, ia eu, a missionária Mara, o missionário Moisés, mais outros irmãos. E eu me lembro que às vezes a gente chegava naquelas invasões lá perto do comerciário, e às vezes tinha uma família assim na frente da casa, a gente ia pregar a palavra, e do nada as pessoas começavam a chorar sem a gente falar nada. Não falava nada, elas começavam a chorar. Aí a gente perguntei, por que está chorando? Ela disse, eu não sei, vocês chegaram aqui, eu senti uma presença tão forte, que é Jesus. Ele veio morar, o Espírito Santo ele faz morada dentro da gente. Mas ele só pode fazer morada em um lugar que é santo, um lugar que busca a presença dele, que busca as coisas de Deus. E aí as pessoas vão passar a ver Cristo através da sua vida, através das suas atitudes. Então o que é que nós aprendemos com isso, né? Se o Salvador orou tanto, que era filho de Deus, ele orou, buscou tudo aquilo que ele precisava fazer, todos os dias orando de madrugada, orando de manhã, orando à tarde, orando à noite. E como é que nós queremos ser salvos sem orar? Como é que nós queremos o milagre de Deus sem orar? Como é que nós queremos a mudança da nossa esposa sem orar? Como é que nós queremos uma porta de emprego aberta sem orar? Como é que nós queremos a cura da nossa família, a cura de uma enfermidade pessoal se nós não oramos? Irmãos, se Jesus, que foi Jesus, orou tanto, a gente precisa pelo menos orar um pouco também. Não é verdade? A gente não tem que se tornar pessoas frias, como a palavra de Deus diz. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não é de quem está lá no mundo não, que Satanás quer fazer isso, é quem está dentro da igreja. Por se multiplicar o quê? A iniquidade, o pecado. Eu botei no meu status um vídeo de um rapaz aí, até que ele estava com uma tal de Felca, né, que está famoso agora. E tinha uma moça lá que ela citou sobre um livro. E aí eu fiquei curioso, eu fui procurar aquele livro, eu vi um áudio todinho no YouTube que narra todo esse livro, né? Que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já ouviu falar aqui? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Aquilo gerou uma curiosidade, né? E ali eu fui e peguei, são 6 horas de áudio, eu nem ouvi, acho que só 1 hora, né? Mas ela deu um resumo ali. E esse livro, ele mostra como o império das trevas ele é organizado. Assim como tem o exército, nós fazemos parte do exército de Cristo aqui na terra. Mas Satanás também tem o seu exército, tem os seus demônios, os seus talmudins lá, que são organizados para tentar destruir as nossas vidas. E aqui nesse livro, o que é que ele mostra? Ele mostra ali o diabo, né, um dos diabos ali, escrevendo cartas para o seu aprendiz, ensinando a ele como que ele deve fazer para apagar as pessoas dentro da igreja. Porque Satanás, irmãos, ele não quer parar, ele não quer tirar a gente da igreja, ele quer fazer a gente aqui dentro mesmo apostatar da nossa fé, ser pessoas que não oram mais, pessoas que não leem mais a palavra de Deus, pessoas que não têm mais alegria na hora do louvor, que não dançam, que não se alegram, que não celebram, que não são gratos. É isso. Que não se levantam na hora do louvor, que não se levantam, que não honram a Deus, porque a gente vem para a casa de Deus, a gente vem com um propósito, não é verdade? De adorar. E a palavra de Deus diz que onde estão reunidos 2 ou 3 no nome dEle, ali Ele se faz presente. Então Jesus, Ele está aqui. Nós vemos aqui com o propósito de ouvir a palavra dEle, de adorar, de orar, então nós temos que oferecer o nosso melhor para Ele. Mas o que Satanás quer? Ele quer trabalhar nas nossas vidas para que a gente possa se tornar pessoas frias, pessoas mortas dentro da igreja, apostatar da nossa fé.
perder a nossa salvação dentro da igreja, assistindo os cultos, termina o culto, vai para casa, volta, mas não lê mais a palavra, não ora, não medita, não vem na oração no meio-dia, não tem alegria no louvor, não ouve mais louvor. E assim Satanás ele vai trabalhando nesses mínimos detalhes, para fazer com que a gente se perca dentro da igreja. E é isso que esse livro ele mostra. Ele mostra ali os Satanás, ele chama até, ele é, se não me engano, o nome dele, ele diz do seu tio Maldonato, uma coisa assim, para o meu sobrinho Vermelhito, que o Vermelhito é o aprendiz dele, o diabinho. Ensinando, olha, quando o João estiver orando lá, vai lá e coloca assim essa seta na cabeça dele lá. Diz para ele, começa a colocar coisa na nossa cabeça. A gente brinca, mas aqui é o mundo espiritual, é dessa forma que Satanás age. Fazendo com que a gente perca a nossa atenção na hora do culto, com que a gente não foque na palavra de Deus. Porque como o apóstolo sempre fala, né, que esse pessoal que estuda essa questão de palestrante e tudo, eles dizem que quando uma pessoa está palestrando ali, a pessoa que está assistindo lá embaixo, ela só consegue absorver 20% do que está sendo ministrado. Então se a pessoa não estiver muito atenta, ela acaba assistindo ali toda uma palestra, todo um culto, e quando chegar em casa ela vai perguntar o que foi que o pastor Denis pregou mesmo lá. Entendeu? Então é isso que Satanás faz, ele tenta tirar a nossa atenção de todas as formas, fazer com que a gente se torne pessoas frias dentro da própria igreja. É isso que Satanás quer. Porque o que é que a palavra de Deus diz lá em Mateus, né? É Mateus 24:12, diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Ou seja, a Bíblia ela escreve um cenário de apostasia, de esfriamento espiritual, e também destaca a importância na perseverança e na fidelidade em meio a essas circunstâncias, prometendo a salvação àqueles que se mantêm firmes, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade, mas ele diz lá, lá embaixo, aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Ele diz que o amor de quase todos, mas também tem uma geração que vai perseverar. Porque ela diz também aqui em 2 Timóteo, ele fala dos males dos últimos dias, e é o que, se a gente for olhar, é o jornal de hoje, é o que está acontecendo. Como ele diz aqui no versículo 1, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o que a gente está vivendo hoje, é o que Satanás tem feito dentro da igreja. Então o diabo, irmãos, ele não vai parar, ele não vai desistir de nós. Você acha que o diabo ele quer te parar? Ele não quer te parar, não. Ele quer te cansar dentro da igreja, ele quer te fazer uma pessoa cansada, uma pessoa fria. Ele quer te frustrar, ele quer que você sirva a Deus desanimado. Ele quer que você sirva a Deus sem lágrimas, sem paixão. Ele está dizendo, olha, fica aí nessa apostasia evangélica. Ele quer te tirar ele quer te tirar da igreja. É isso que o diabo quer? Claro que não. Ele quer que você torne esse lugar um lugar frio, como eu falei, um lugar calculista. Ele quer que nós nos tornemos pessoas frias, ele ainda quer que a gente ajude a tornar aquele lugar um ambiente frio. Porque é isso que acontece quando a gente está frio na presença de Deus, quando a gente não está bem com Deus, a gente acaba contaminando outros, vai contaminando um daqui, vai contaminando um dali. Quando vê, a igreja se torna uma igreja fria, uma igreja morna. Um lugar onde as pessoas não são amadas, onde as pessoas não são cuidadas. Mas só, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que aqui nesse lugar Satanás ele não vai ter vez nessa noite. Amém? Quantos creem nisso aqui? Dê um brado de vitória.
E a palavra de Deus diz: ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você decidir se levantar como um soldado que ora, que busca, através da palavra, que procura se alimentar, a palavra de Deus diz que você não é só um vencedor, você é mais que vencedor, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quando você perceber que não tem mais lágrimas, esfrega aí o teu olho até sair uma lágrima. Quando você perceber que não tem mais paixão, leia um livro em voz alta, põe um louvor lá para tocar. Se você não tem mais alegria, comece a cantar. Canta aquele louvor lá: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Começa a cantar, mesmo sem querer cantar, começa a cantar. Começa a atrair a presença de Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele habita em meio aos louvores. Procure fazer alguma coisa, mas não, você não vai ficar preso na apostasia. Mas pastor, o que é apostasia? Nem eu sabia antigamente o que era, né? Aquele negócio de apostasia, apostatar, né? Acho que alguma coisa sobre jogar, apostar, né? E na verdade apostasia, irmãos, é renunciar de uma religião ou crença. Ou seja, o abandono da fé. É tudo o que Satanás quer. É aquela pessoa que fazia tudo para Deus e hoje não faz mais nada, como eu falei. Aquela pessoa que vinha aqui, dançava, todo culto, não tinha dia triste, dia difícil, alegre, mas ela estava ali celebrando. Era aquela pessoa que mesmo nos momentos de dificuldade, mas estava lá, não perdia um culto, não perdia uma célula. É isso. Aí de repente a pessoa começa a se afastar de tudo isso, já não se alegra, está tendo louvor, ela fica ali, não se levanta, fica do mesmo jeito que está. Ela perdeu a fé, ela não tem mais fé, ela não acredita mais na palavra de Deus. Ou seja, ela vai empurrando com a barriga, ela vai vindo para os cultos só por vir. Ou seja, aquela pessoa vai morrendo ali dentro da igreja. Satanás quer tirar ela daqui? Não, ela quer que ela morra aqui mesmo. Lá o mundo, as pessoas já estão perdidas lá, já está tudo dominado lá. A não ser que nós aqui, os soldados de Cristo, se levantem e vamos lá resgatar aquelas pessoas de lá de fora. Mas Deus quer nessa noite, Ele está falando com você, está falando comigo, que você precisa melhorar mais, que você precisa se alegrar mais, que você precisa se levantar em fidelidade. Deus está falando com cada um de nós aqui nessa noite. Deus, Ele quer nos levantar, Ele quer levantar esse ministério, a Igreja da Paz. E eu quero que você fique de pé nesse momento. Aplauda o Senhor. E eu anotei aqui, eu vi essa pregação da pastora Camila Barros, eu não sei quem viu. E ali ela tinha uma anotação que ela fez. E aí eu decidi anotar também aqui e declarar isso aqui nessa noite na sua vida. As palavras que ela anotou ali, em uma palavra que ela ministrou também sobre oração. Que diz assim: não espere nada melhorar para orar. Ore apesar de tudo. Não espere sentir vontade de orar para ter uma vida de oração. Comece sem vontade mesmo. Não espere ficar santo para se sentir que só então agora você pode orar. Não, ore mesmo sabendo que você não será digno o suficiente. Não espere um sentimento, culpa, passar para orar. Ore mesmo que você se sinta culpado. Não espere ficar livre de uma depressão para orar. Ore mesmo deprimido. Não espere resolver os problemas primeiros para depois falar com Deus. Ore em meio aos problemas. O reino de Deus, irmãos, ele é alcançado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, eu vou falar mais uma vez, o amor de muitos se esfriaria. Mas a palavra de Deus diz também que se levantaria uma geração
Uma geração apaixonada, desesperada, sedenta pela presença de Deus. E essa geração tem um nome. Pergunte para mim qual, pastor? Geração eleita. Geração eleita. Pastor, tem outra geração? Tem. Geração ágape. Deus está levantando gerações, geração ágape. Pastor, tem outra geração? Tem. Geração da Igreja da Paz, Ministério Nações para Cristo. Deus está nos levantando nesses dias como exército de oração. Deus quer que nós possamos encher as nossas lamparinas de azeite. O nosso combustível não é uma gasolina, o nosso combustível não é um diesel, o nosso combustível não é carga elétrica, o nosso combustível é o azeite do Espírito Santo. Ele quer que você seja cheio nesses dias. E a palavra de Deus diz aqui em Isaías 56:7. E é o que essa casa aqui vai voltar a ser. Uma casa conhecida por uma casa de oração. Satanás não vai parar você. Satanás não vai parar esse ministério. Satanás não vai parar nossa rede jovem. Não vai parar nossa rede de adolescente. Porque a partir de hoje, Deus está levantando um exército, o qual Ele é o nosso general. E aqui em Isaías 56:7 ele diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os meus holocaustos e os sacrifícios serão aceitos no meio do altar. Aleluia! Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Como é que a casa do Senhor será chamada? Casa de oração. Aleluia! E eu quero nesse momento você possa vir aqui na frente, todos os pastores, todos os nossos irmãos, vamos vir aqui na frente. Nós não podemos encerrar esse culto, irmão. Venha, você que está aí no seu lugar, venha. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, irmãos. Se você quer ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, eu quero te convidar, desafiar você a vir aqui na frente. E nós vamos encerrar esse culto, nós vamos cantar um louvor. Mas nesse momento nós vamos fazer aqui um momento de guerra. Nós vamos passar aqui 4 minutos. Nós vamos orar. Eu quero pedir ajuda dos pastores a orar. Nós vamos atrair a presença de Deus para esse lugar como um ato profético. E que você possa sair daqui sedento por buscar a presença de Deus, por orar, por buscar a sua face. E você vai ver o mover de Deus nessa igreja. Você vai ver o mover de Deus na sua família, no seu lar, na sua rua. Então quero te convidar nesse momento a buscar a presença do Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós nos humilhamos, a Tua palavra diz que se o meu povo, Pai, se arrepender, Senhor. E nesse momento nós nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que temos errado, de todas as nossas falhas, de todos os momentos, Senhor, que ficamos sem ter comunhão contigo, Pai. E nesse momento, Senhor, nós queremos, Senhor, mais da Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos, Senhor, encher as nossas lamparinas, Senhor, com a Tua presença, Pai. Nós queremos mais de Ti, Pai. Por isso, nesse momento, Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo Satanás aqui desse lugar. Todo Satanás que quer tentar nos esfriar, todo Satanás que quer nos afastar da Tua presença, que quer nos fazer, Senhor, morrer dentro da Tua casa, Pai. Nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a frieza, nós repreendemos, Senhor, toda a falta de vontade de orar, toda a falta, Senhor, de vontade de estar na Tua casa, toda a falta, Senhor, de vontade de se alegrar, de vontade, Senhor, de Te louvar, de estar na Tua presença, de pregar, de evangelizar, Senhor. Tira tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. E nesse momento, Senhor, começa a soprar dos 4 cantos da terra nesse lugar. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Comece a declarar, comece a buscar a presença do Senhor nesse lugar. Diga para Ele: Senhor, eu quero mais. Eu quero me esvaziar de Ti, Senhor. Eu quero me esvaziar, eu quero ser cheio de Ti, Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. O inimigo tenta laços, embaraços pra te envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Um Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra te envergonhar. Diga, mas não vai, mas não vai. Aleluia! Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor. Diga! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia! O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. O Deus já fez o caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de orar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vamos declarar isso mais uma vez. Diga: em tempo, em tempos, sim, nunca pare de lutar. Não baixe, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de orar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Oh, pode crer que está chegando a hora do teu milagre. Pode crer que está chegando a hora do teu milagre, da tua cura. E esse tempo chegou.
Hoje é o tempo do seu milagre. Hoje é o tempo da sua cura. Receba a cura, receba a cura, receba o milagre de Deus. Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por pessoas que estão enfermas aqui nesse lugar. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor vai conceder. Que você que está com alguma enfermidade, coloca a mão na tua enfermidade, se não puder, coloca na tua cabeça. Nós vamos orar, Deus está ministrando o meu coração para me orar por cura agora. Tome posse da sua cura. Senhor Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, as nossas dores. E nesse momento, Pai, na autoridade do teu nome, eu repreendo toda a enfermidade desse lugar, toda obra do diabo, aonde esteja alojado, toda obra de macumbaria que caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro a tua cura, Senhor, no nome de Jesus. Se você crê que está curado, diga amém. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas se você quiser entregar a tua vida para Jesus, coloca a mão no teu coração nessa noite e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados, e nessa hora eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida e faz morada. Escreve o meu nome no teu livro eterno e me faz mais que vencedor, no nome de Jesus. Eu quero você que quer fazer uma aliança de oração, que decide orar a partir de hoje aqui. Você que parou de orar pela sua cela, pelas almas que você quer ganhar para Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a levantar a tua mão para cima, como se você estivesse firmando um compromisso com Deus, pegando na mão dele nessa noite, dizendo: Pai, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. Pega na mão dele nessa noite, diz: Senhor, eu quero fazer um compromisso de oração contigo. Ainda que a minha vida seja muito corrida, mas a minha prioridade vai ser o Senhor. A minha prioridade vai ser ter comunhão contigo. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, começa a levantar aqui nesse lugar verdadeiros intercessores, verdadeiros guerreiros de oração, Senhor. Pessoas que vão orar pelas ruas dessa cidade e pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser transformadas, viciados vão deixar, Pai, os seus vícios. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que essas pessoas possam se levantar, que nós possamos ver o verdadeiro avivamento, Pai, aqui nessa cidade. Senhor, no nome de Jesus, e como nós lemos para encerrar a tua palavra, Senhor, que essa casa será chamada casa de oração, porque a tua igreja, o teu povo, Senhor, decide se levantar e clamar por ti, Senhor. No nome de Jesus, nesse momento nós declaramos a cura da apóstola Samira. Nós declaramos, Senhor, nesse momento a cura do apóstolo Helder, Senhor, que é a liderança dessa igreja, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós liberamos cura, Senhor, na vida da apóstola Samira, do apóstolo Helder. Dá saúde para eles, renova, Senhor, que eles possam estar, Pai, à frente dessa obra, porque nós precisamos dele nas nossas vidas, Senhor. Porque assim como Jesus é o nosso maior referencial de oração, o Senhor também... Os nossos apóstolos são referencial para cada um de nós, como homens de Deus, pessoas que não desistem, pessoas que têm pago um alto preço por esse ministério, Pai. No nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado pela tua palavra, Pai. Nos leva debaixo da tua santa proteção nessa noite, Pai. No nome de Jesus, só quem crê dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia!